Olá, meu nome é Maurício Augusto Leite e hoje, dentro do contexto de recursos hídricos e saneamento básico em áreas rurais, nós falaremos a respeito do gerenciamento de resíduos sólidos em áreas rurais. Basicamente, nós falaremos sobre o lixo em áreas rurais. Nesse contexto, né, da que nós estamos falando de saneamento básico, saneamento em área rural, né, esse seria o terceiro tópico que nós temos que tratar a respeito de saneamento. O primeiro foi água, o segundo esgoto, e agora nós falaremos a respeito de resíduos sólidos ou lixo. De forma meio parecida com o esgoto, né, essa parte de resíduos em áreas rurais, ele vai ser geralmente feito pelo proprietário rural. Por quê? De forma análoga que nós conversamos, vai ser muito difícil uma prefeitura, né, dispor de um caminhão para pegar esse resíduo em uma área muito distante. O que geralmente é feito é que nós temos alguns pontos de coleta próximos aos municípios, em onde as pessoas da área rural vão lá e depositam esse material. Porque as prefeituras geralmente têm uma dificuldade, muitas vezes tem um caminhão só para fazer a coleta do resíduo de toda a cidade, e ficaria muito difícil para dispor esse caminhão para levar para as áreas muito distantes. Então, esse gerenciamento de resíduos sólidos ou de lixo, ele vai ter que ter uma colaboração muito grande dos proprietários rurais. Em muitos dos casos, eles vão ter que, né, resolver essa situação ou resolver de forma coletiva para levar num local, num ponto de coleta, para depois levar para o município para resolver essa situação. Então, nesse contexto, nós vamos discutir o que são os resíduos sólidos, um pouco da legislação, resíduos orgânicos, resíduos recicláveis e também um pouco a respeito dos defensivos agrícolas e a logística reversa. O que nós não podemos, né, deixar que aconteça é o que acontece nessa foto, que é muito comum nas áreas rurais. Muitas vezes, ser um local de depósito de lixo. Em grande parte, né, das vezes desses depósitos, eles são feitos pela população urbana, que vai até um local na área rural e dispõe esse rejeito, mas muitas vezes o proprietário também vai lá e dispõe esses rejeitos numa área, né, que, às vezes, por hábito, vira um local de descarte inadequado. Então, o que nós desejamos é que, dentro dos planos, né, de saneamento básico dos municípios, o saneamento rural, né, e os resíduos sólidos também entrem e sejam contemplados nesses planos da mesma forma que água e esgoto. A Lei de Resíduos Sólidos vem de 2010, tá? E aqui nós vamos contextualizar um pouco o que são os resíduos sólidos, que vai ser material, substância, objeto bem descartado, resultante das atividades humanas em sociedade. Então, resíduos sólidos é material bem descartado. O lixo é material mal descartado. Então, basicamente, essa distinção nesse momento da lei. E a reciclagem é o processo de transformação dos resíduos sólidos, que envolve a alteração das suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, visando a transformação em insumos ou novos produtos. Por que eu coloquei reciclagem aqui? Porque dentro dos resíduos sólidos que nós temos na propriedade rural, muitas vezes nós temos vários desses compostos que podem ser reciclados, mas que, se ele não chegar até o local adequado para fazer a reciclagem, ele vai ficar perdido na área rural e vai se transformar em lixo, ou vai ficar lá perdido para sempre. Mais um produto que nós trabalhamos dentro da propriedade rural, e que está dentro, né, desse contexto, são os resíduos orgânicos. Basicamente, restos de comida, de jardim, né, algum material orgânico. E esse nós conseguimos tratar na área rural. Tá? Nós conseguimos fazer uma composteira ou, né, fazer algum tratamento bem simples que nós podemos trabalhar com esses resíduos orgânicos. O que nós não podemos fazer é descartar um monte de resíduo orgânico, começar a jogar, né, restos de animais pela propriedade, porque não só os animais da propriedade vão comer, mas também começa a atrair outros animais, dependendo do tipo de alimento, eu vou atrair ratos, vou atrair baratas, vou atrair
né, doenças que podem culminar com problemas para o proprietário rural. Nesse contexto também, né, da Lei 12.305, nós temos o gerenciamento dos resíduos sólidos. E aí vem o que a gente faz, como a gente vai trabalhar esses resíduos. Então, será um conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final ambientalmente adequado dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos de acordo com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ou com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. E aí que vem a conversa a respeito dos planos. Os planos de resíduos sólidos dos municípios têm que contemplar também esse material da área rural. E geralmente não contempla. Então, nós temos que trabalhar dessa forma, quando a gente fala em planejamento ou gerenciamento de resíduos sólidos, a área rural tem que ser contemplada. Nem se, né, se caso eu não vá toda semana pegar esse rejeito, né, eu tenho que ter uma forma de trazer uma parte desse rejeito da área rural para a área urbana. Ou os próprios proprietários vão fazer esse serviço, ou vão levar até um ponto de coleta intermediário para depois a prefeitura ir lá e recolher parte desse material, tá? Bom, dentro desse gerenciamento, né, nós temos aqui então os resíduos sólidos, né? Nós podemos separar em orgânicos, reciclagem e embalagens e defensivos agrícolas. Então, né, nós podemos ter os resíduos sólidos em grande parte e nós podemos fazer dessa separação. Os resíduos orgânicos, que nós já conversamos, que vai ser comida, restos de alimentos ou outras coisas, né, menores, nós podemos fazer uma compostagem. Da mesma forma que nós discutimos um pouco a respeito da compostagem em relação aos animais. Só que aqui nós vamos fazer uma compostagem menor. Então, nós vamos pegar resíduos animais, né, resíduos de comida e colocar no local e fazer a mistura com palha de forma menor. Pode misturar, né, geralmente, esses resíduos com esterco? Pode, tá? Só nós não devemos colocar carne, por exemplo, porque isso começa a atrair outros tipos de animais. Se eu tiver, né, a necessidade de fazer uma compostagem para, por exemplo, animais que morreram na propriedade, aí eu tenho que fazer separado isso, né? Então, é uma compostagem somente para carcaças de animais, e essa compostagem tem que ser cercada, fechada, porque aí eu tenho que ter um cuidado muito maior, um cuidado sanitário muito maior. Nesse caso, somente com os resíduos orgânicos da cozinha, não é necessário tomar esse cuidado tão grande, mas eu tenho que tomar um cuidado para que esse composto também seja bem feito. Então, os resíduos orgânicos nós conseguimos resolver na propriedade, tá? E os recicláveis? Os recicláveis nós não temos como resolver na propriedade. O que nós podemos fazer é armazenar na propriedade, no local, em algum momento que for até o município, que for até a sede municipal ou algum ponto de coleta de recicláveis, retornar esse material. Então, é um trabalho do proprietário. Nós temos que ter uma participação ativa para o gerenciamento de resíduos sólidos. Não tem como esse material sair do local e ir para a cidade. Uma coisa que a gente deve evitar, né, é a queima desse material. Tá? Ou enterrar esse material, que é muito comum. Faz um buraco, enterra e acha que o problema sumiu. Ele não sumiu, ele foi só escondido, né? E se a gente queima, muitas vezes eu começo a liberar algumas substâncias de plásticos ou de outros materiais que não são substâncias interessantes de serem inaladas. Então, o material reciclável, ele tem que ser armazenado de forma adequada e depois ser disposto, quando for para o município, levar e dispor em algum ponto de recebimento desse material. O pessoal fala assim, mas aí dá trabalho, né? Muitas vezes, né, nós, né, da área rural, que trabalhamos na área rural, vamos comprar, né, algum material a 50 quilômetros de distância, né, um bem, e aí a gente não quer, muitas vezes, levar o nosso resíduo a 10 quilômetros de distância para dar um destino final. Então, os resíduos sólidos, a participação da população
ela é extremamente importante, senão o principal, né, a pessoa que vai sofrer as consequências é a pessoa da área rural. Não tem como fugir disso, tá? Então, material reciclável, nós temos que tomar, né, ter uma ação proativa na resolução desse problema. E, por último, a embalagem de defensivos agrícolas. Né, as embalagens, elas têm que ser compradas com nota fiscal. Então, eu vou lá, compro, né, o produto com nota fiscal. E depois de utilizar esse produto, nós realizaremos a tríplice lavagem desse material. Esse material, essas embalagens serão perfuradas e depois, né, retornará até o local de compra com a nota fiscal. Então, essa embalagem defensiva agrícola, ela precisa fazer todo esse trâmite, tá? Então, se a gente toma a embalagem defensiva agrícola como exemplo, nós podemos fazer esse exemplo também para a embalagem de recicláveis, por exemplo, tá? Para evitar que né, as pessoas que sofrerão com esse problema serão as próprias pessoas daquele local. A embalagem de defensivos agrícolas é um processo, né, dentro da lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, chamado de logística reversa. O que significa logística reversa? Eu venho, compro o produto, levo até a propriedade, depois de utilizar, eu retorno para o fabricante, e esse fabricante retorna para dar um destino final adequado. Então, o material ele sai de um ponto e depois ele volta para um outro ponto para ter o destino adequado, tá? Então, esse aqui é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por ações, né, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos ou outra destinação final ambientalmente adequada. Então, essas embalagens, eu acredito que elas sejam possivelmente um dos pontos principais que a gente pode tomar como exemplo no gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil. A logística reversa foi criada há muito tempo atrás e hoje em dia ela consegue trabalhar com um retorno de cerca de mais de 90% das embalagens de defensivos agrícolas, desde que essas ações sejam feitas. Ela tem que ser comprada num local certificado, eu tenho que pegar a nota fiscal, correr todo esse rito de fazer a tríplice lavagem, perfurar essa embalagem, e com a nota fiscal, até um ano, eu tenho que retornar ao vendedor. Então, é um exemplo de como a gente consegue fazer isso com embalagens defensivos agrícolas, e esse exemplo dessas embalagens pode ser feito também para outras embalagens. E aqui, no caso, eu reforço a embalagem ou as embalagens de produtos recicláveis. Bom, o que nós, né, não devemos fazer? Aqui eu coloquei duas imagens. Nós não devemos enterrar os resíduos, tá? Então, resíduos orgânicos, nós conseguimos fazer a compostagem. Embalagens defensivos, nós retornaremos a quem nos vendeu. E os resíduos recicláveis, não é interessante nem a gente fazer buraco e dispor esse material nesse buraco, depois cobrir, tá? E também a queima, né? Queimar essas embalagens, os principais, né, agentes que nós seremos expostos são as pessoas da área rural. Então, essa queima desse material não é desejável, nem que seja enterrado. No caso enterrado, repito, nós estaremos somente escondendo esse problema. No caso da queima, nós estaremos liberando, né, e poluindo o ar que nós mesmos iremos respirar. Então, nós temos formas, né, de resolver esse problema. Repito, o produtor rural, tá? Ele vai ser um agente ativo desse gerenciamento. Então, ele vai ter que colocar a mão na massa para resolver tanto a parte de resíduos orgânicos, resíduos recicláveis e também a parte das embalagens de defensivos agrícolas. Aqui eu deixo uma bibliografia, basicamente com as leis, né, e alguns procedimentos relativos
as ações que nós deveremos tomar no caso dos resíduos sólidos, para que ele não se transforme em lixo. E, novamente, o meu agradecimento a todos que assistiram essa aula. Muito obrigado.